Graças a Deus, meus queridos e amados, boa noite a todos, paz já convosco, que Deus continue te abençoando, abençoando sua casa, sua família, abençoando o seu lar. Obrigado por você fazer parte desta noite conosco, desta live abençoada, cujo tema de hoje é oração alinhada com a vontade de Deus. Que nesta noite você venha aprender conosco, venha tomar posse das bênçãos que Deus já preparou para a sua vida, que já foram liberadas do céu, de acordo com a vontade de Deus para você. Vamos orar? Quero te convidar você a orar comigo. Pai querido e Deus eterno, obrigado, Senhor, por este dia abençoado. Eu te agradeço pelos lares que estão sendo alcançados através desta mensagem, desta palavra poderosa que vem do teu altar. Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Eu oro, ó Pai, e peço a Tua bênção sobre todos os lares, a Tua bênção sobre cada família, que cada coração, nesta noite, venha a ser tocado pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua unção. Vem, Espírito Santo, convencer, vem, Espírito Santo, guiar e dirigir, para que todos sejam tremendamente abençoados, possam viver grandes dias de vitória, de conquista e de realizações sobre a sua vida. Eu te abençoo aonde quer que você esteja, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pega a sua Bíblia, acompanha comigo, que está no livro de 1 João, capítulo 5, verso 14 e verso 15. 1 João, capítulo 5, verso 14 e verso de número 15. Diz assim, ó: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Graças a Deus, né? Queridos, se nós sabemos que temos tudo o que pedimos de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que a nossa oração será respondida. Quantas vezes você já não se perguntou, já não se pegou dizendo assim, e agora, né? E agora? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está me respondendo? E agora? Sabe, queridos, a oração, ela é respondida, Deus responde a oração segundo a vontade dele. Deus, ele vai responder a oração segundo a vontade que ele tem, que ele quer realizar na sua vida. Muitas vezes, as pessoas oram, mas é uma oração egoísta, é uma oração que vem para satisfazer a sua carne e não cumprir o propósito, o chamado de Deus na sua vida. Pessoas oram e não oram de acordo com a vontade de Deus, mas tentando fazer de Deus o seu servo, fazer de Deus uma pessoa que tem que responder e tem que dar aquilo que eu estou pedindo. E não é assim que funciona. Porque quando a pessoa acha que Deus vai fazer tudo o que ela quer, ela pode se frustrar. E normalmente ela vai se frustrar. Porque a oração está errada. Porque está esperando a resposta. E não é uma resposta de acordo com a vontade divina, mas da vontade humana. E essa frustração pode levar a pessoa a se questionar: será que eu não tenho fé suficiente? Será que a minha fé não é suficiente? Será que eu estou caminhando certo? Será que eu estou no caminho de Deus? Porque o propósito, a oração, a resposta que a pessoa está esperando, não é uma resposta divina,
Não é uma resposta da vontade de Deus, mas aquilo que ela quer, aquilo que deseja o coração dela. E é muito importante nós lembrarmos que as nossas orações precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. A nossa oração precisa estar de acordo. Então, a verdadeira confiança na oração não está na quantidade da nossa fé. Não é nível de fé, não é quantidade de fé, mas no alinhamento do nosso pedido com a vontade de Deus. Eu tenho que estar alinhado, porque quando eu peço o que Deus quer para a minha vida, a resposta vai vir. Eu vou receber. Então, a prioridade de Deus, ela não está ligada à minha aparência. A vontade de Deus, não adianta nada eu pedir com fé se a minha motivação for errada. Entende isso? Não adianta eu ter fé se a minha motivação, aquilo que eu estou pedindo para Deus, não vai de acordo com a vontade dEle. Se a vontade que a pessoa está pedindo, a oração dela, é egoísta, é para satisfazer a sua carne. Tem uma história que diz que um jovem, ele queria muito comprar um carro, sabe? Então ele orava para Deus: Senhor, me dá um carro, eu não aguento mais andar de ônibus, não aguento mais andar a pé, eu quero um carro. Eu quero um carro para poder trabalhar, eu quero um carro para poder ir para a igreja. E aí, de tanto ele orar, de tanto ele pedir, ele sonhou que ele tinha comprado um lindo carro, que Deus havia o abençoado e ele conseguiu comprar um carro. E neste sonho, ele está indo para a igreja. E naquele dia, após o culto, começou a chover muito forte. E aquele jovem conhecia todo mundo na igreja. E uma família que morava bem distante, bem retirado numa zona rural, era uma família que precisava sempre estar preparada, porque, principalmente em dias de chuva, quando chovia, do ponto de ônibus até a casa delas, era quase 1 quilômetro de distância. Então eles tinham que trazer sempre calçados auxiliares, porque enchia de terra, de barro. E naquele dia, ninguém esperava que fosse chover. Mas aquela família sempre andava preparada. E ela então está ali no ponto de ônibus, aguardando o ônibus, muita chuva. E aquele jovem sai da igreja com o seu carro. E Deus fala com ele: dê carona para aquela família. E aí ele parou e chamou aquela família e falou: eu levo vocês embora. Só que ele não lembrava do lugar que elas moravam. E elas entraram e eles foram. E ele perguntou: onde é que vocês moram mesmo? Aí eles contaram. E quando eles contaram, aquele jovem lembrou que era um lugar distante e que era um lugar que tinha muito barro. E quando ele estava chegando perto ali, ele então disse para elas: olha, eu estou com muita pressa e não vou poder levar vocês até a casa de vocês, mas vou deixar vocês aqui